Pô, só notícia legal, né? Sim. Agora chegou a hora do Breakpoint. Se você não sabe, o Breakpoint, né, que é para quem é do Rio, ou Breakpoint, para quem é dos Estados Unidos, ou Breakpoint, para quem é lá do Oriente. É o espaço aqui do compilado onde a gente para as notícias para contar alguma coisa, alguma história, seja profissional, pessoal, e muitas vezes estão vindo aqui de sugestões. O José Roberto Teixeira é que trouxe essa última sugestão. Olha só. Olá, querido casal. Achei ótima a ideia de falar no Breakpoint sobre negócios. Eu gostaria de empreender usando meus conhecimentos de programação, mas não faço ideia do mundo dos negócios. As suas experiências vão ajudar muito, já que vocês também começaram como desenvolvedores e foram aprendendo de cabeçada em cabeçada em todo o restante. É verdade. Já deixo uma sugestão para o próximo. Como persistir e não deixar o desânimo ganhar. Sucesso como sempre. Hashtag fiquei até o final, embora vocês não tenham sugerido essa hash. Adorei a hashtag. Vou sugerir então aqui para que você também deixe a sua sugestão para nós fazermos os próximos breakpoints. E adorei a pergunta aqui, José. Como é que a gente pode responder, Gabriel? Eu vi tantas vertentes aqui de como a gente persiste. O tema que eu coloquei é persistência em nossos projetos. Num primeiro momento, quando a gente abriu nossa empresa, a gente não sabia nada, zero. Ele descreveu bem, né? Foi cabeçada. A gente não sabia nada. Então, a gente foi simplesmente no achismo. Agora, o que a gente fez? A gente persistir. Eu te falo, é a vontade FDP de vencer na vida. Acho que esse foi o primeiro. Verdade. Acho que sem essa daí a gente teria desistido muito rapidamente, né? E outra coisa que a gente sempre teve, que eu acho que ajuda de certa forma, e tem um livro muito bom, que é A Tríade do Tempo, que tem uma frase lá que me marcou muito e que, na verdade, contextualiza tudo que a gente sempre fez. A sua vontade de agir tem que ser maior da sua preguiça. É verdade. Enquanto você tiver mais preguiça do que a sua vontade, então o seu sonho não é o seu sonho. Entendeu? Você não está sonhando de verdade, na verdade. Você tem uma vontadezinha. Então, quando você tem um sonho, um objetivo, e aí você acredita nele, a sua vontade de vencer tem que ser maior daquela que te faz procrastinar ou faz você, talvez, deixar de lado, né? A preguiça, né? Aí parece que aquele sonho é algo completamente inalcançável, mas é justamente por isso. Se você não começa a andar na direção daquele sonho, você nunca vai alcançar, você nunca vai chegar até ali. Então tem que realmente conseguir estruturar ali quais são as ações que você tem que fazer para chegar naquele ponto. Agora, como o Gabriel falou, né? Nós começamos ali batendo muito a cabeça e, ao mesmo tempo, nós sempre fomos muito pé no chão. Então, a gente não é daquele tipo de empresário que abandona tudo para correr atrás de um único sonho. A gente sempre foi fazendo as coisas com muito sangue e suor. Então, por muitos anos, eu e Gabriel, a gente se dividiu, cada um no seu trabalho ali, como carteira assinada, como PJ, correndo atrás do que, na verdade, sustentava a gente no dia a dia, e mais todo o trabalho que nós trazíamos na nossa empresa. Tem os prós e os contras disso. Os prós é que a gente caminha de uma forma mais segura, vamos dizer assim, né? Ou um pouquinho mais segura. E aí a gente vai crescendo, mas vai crescendo de forma mais devagar, né? Isso acaba acontecendo. Então esse seria um ponto negativo. Mas a gente pode dizer que a gente sempre calculou mais o nosso risco, né? Quem costuma se expor num risco maior pode acontecer de crescer rápido, mais rápido, ou dar um boom grande, ou pode cair do cavalo. Então, você tem que estar preparado nos dois cenários. Como a gente sempre teve muito medo ali de cair do cavalo, a gente sempre deu passos menores para conseguir chegar onde nós chegamos hoje com a nossa empresa. Mas foi o que o Gabriel disse, existem as duas opções, cada um escolhe uma e não tem a certa ou a errada, né? A gente vai falando assim, qual é o seu sonho, né? E a gente, quando vai sonhar, a gente sonha, às vezes, com um objetivo muito, muito a longo prazo. E aí, eu acho que isso atrapalha também, porque vai passando-se assim, as semanas, os meses, os anos, e aí você está longe ainda de conseguir alcançar aquilo. Eu acho que é preciso, sim, dar um sonho lá na frente. Ter aquele sonho. Um sonho lá na frente, mas você começar a colocar etapas que sejam mensais, que sejam anuais, para você saber onde você está pisando. Como muitas vezes a gente sonha lá na frente e não faz esse planejamento, a gente facilmente perde a motivação de continuar. Então, vai dando aquela preguiça. Ou você vai ficando com uma certa... aquela sensação de segurança, de vou continuar assim
porque tá bom para mim, mas você não tá indo em direção ao teu sonho, como a Vanessa falou. Então, você tem sempre que caminhar em direção a ele. E para fazer isso, é planejamento. E o planejamento é isso. É você criar os seus, que chama de os seus milestones. Ou seja, olha, até o fim do ano eu tenho que estar assim, assim, assim. Olha, nesse mês eu preciso fazer isso, isso, isso. Olha, hoje eu preciso fazer isso, isso, isso. A partir do momento que você tem um plano, obviamente você pode ir ajustando isso. É preciso até, tá? Eu acho que não adianta você, não, porque essa semana eu vou fazer isso. Pronto, aí você fica doente, seu filho fica doente, não fez aquilo. Então, ok, tem que existir adaptações, mas tem que estar traçado, tem que ter ali uma data, tem que ter alguma coisa que faça você seguir nesse caminho. Exato. Então é isso. Com as coisas documentadas, ali no papel, certinho, visível, deixa visível para você ver todo dia ali qual é o teu objetivo, qual é a tua missão, qual é a tua visão. Não é à toa que fazem isso dentro das empresas também. Aí você se motiva para caminhar em direção a isso. E aí, aos poucos ali, você vai criando um outro hábito. As coisas vão acontecendo, né? E com relação ao desânimo, toma realmente cuidado não só com o desanimar, mas com o se sentir confortável e ficar no quentinho, né? Que a gente fala. Então, aqui tá bom, tá, deixa quieto. Depois eu faço isso. Esse se desafiar e entregar um pouco a mais do que você deve, um pouco a mais do que você gostaria, talvez, naquele dia de fazer, é o que vai fazer você dando esses passinhos e chegar lá no seu sonho. Então, é preciso sair da sua zona de conforto, não tem jeito. Acho que ninguém que empreende fica numa zona de conforto o tempo todo. Então, acho que eu e Gabriel, quando estamos aqui no momento, não, agora tá bom, tá confortável? Putz, então vamos mexer em alguma coisa. Tem que ter algo a mais, tá na hora de dar uma chacoalhada. E isso daí fez parte da nossa vida o tempo todo. Por isso que nós começamos lá como desenvolvedores, trabalhando dentro de empresas, criamos a nossa própria empresa, desenvolvemos para fora e hoje estamos aqui criando conteúdo, né? Então, muita coisa mudou na nossa carreira e talvez levou a gente até para um direcionamento que a gente não imaginava, mas que a gente está dentro do nosso contexto de sonho e que a gente gostou muito, né? Então, são surpresas que vão acontecendo. Você tem que estar aberto a essas possibilidades também. Então, olha, né? José Roberto Teixeira, muito obrigado pela sua sugestão, pelo seu comentário. Espero que a gente tenha esclarecido aqui, pelo menos a nossa visão, o nosso ponto de vista aqui do que a gente acredita ser esse caminho, né? E você, no fim das contas, até abriu aqui um leque de outros assuntos que a gente pode tratar em relação ao empreendedorismo, gestão, coisas que a gente aprendeu também, dando cabeçada aí o tempo inteiro. Então, no próximo Breakpoint, inclusive, já coloquei aqui um tema que eu acho que muita gente vai se identificar. A gente vai dizer quais foram os passos que a gente deu na época, quando a gente começou realmente a colocar a nossa empresa para rodar no mercado, quais foram os passos e quais foram as nossas estratégias, nossas principais estratégias para escalar ela, para conseguir atender muitos clientes de uma forma mais fácil. A gente já falou algumas vezes sobre isso, mas a gente vai dar um foco maior no próximo Breakpoint. Então, aguardem.